Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Relembrando, né, porque eu acredito que você já estudou aí na sua sala de aula, nós já estudamos aqui também, então nós vamos relembrar um pouco sobre esses elementos da narrativa. Primeira coisa que eu queria perguntar para você, o que será uma narrativa? Que tipo de texto é esse? E você já lembra de algum texto que você conhece que tem uma narrativa, que é um texto narrativo? O que imaginamos que não pode faltar de forma alguma em um texto narrativo? Pensa aí comigo, vem aí na telinha comigo. Então, quando a gente pensa no texto narrativo, a gente lembra de algumas coisas que não pode faltar de forma alguma num texto narrativo. Olha só, o que não pode faltar? Isso mesmo, personagem, narrador, contexto temporal, espacial, as ações, né? A ação do personagem, o que está acontecendo naquela situação, naquele texto, a relação entre personagem e acontecimentos. O que aconteceu? Qual personagem tem relação com aquele acontecimento? Esse personagem, ele tá só contando a história como narrador, ele tá participando. Quem são os personagens? Tem muitos personagens nessa narrativa, né? Então, um texto narrativo, ele tem essas características, né? Coisas que não pode faltar. O tempo que está acontecendo, se foi ontem, se foi hoje, se é amanhã, se foi no passado, onde está acontecendo toda aquela história, tudo isso, quando a gente lê um texto narrativo, a gente analisa, né? Então, é bom, crianças, sempre que você for analisar um texto narrativo, ou que você estiver fazendo uma atividade de um texto narrativo, você tem que se perguntar, quem são os personagens dessa história? De quem está falando essa história? Temos um narrador. Esse narrador, será que ele participa da história ou ele está só observando, só está contando a história? Ou ele conta e participa? Como que é? E quais são, que tempo que está acontecendo, né? De que forma está acontecendo? As ações, né? O que aconteceu nessa história? O que as ações têm em relação com cada personagem? Tudo isso, quando a gente vai falar de texto narrativo, a gente tem que pensar e tem que relembrar. Então, para a gente relembrar o que é um texto narrativo, olha comigo aí na telinha. O texto narrativo. Uma narrativa é um texto em que um narrador conta uma história, relatando uma sequência de acontecimentos, ações, vividos pelo personagem da história, num determinado tempo e espaço. Então, um texto narrativo, é claro, é alguém contando uma história. Então, se tem um texto narrativo, significa que alguém está contando a história, alguém está narrando essa história. É contar, narrar é contar essa história. E esses acontecimentos, ele tem uma sequência. O que aconteceu primeiro, o que veio depois e depois, até o desfecho da história. Quem são esses personagens que fazem parte de todo esse enredo da história? E outra coisa importante é o tempo que isso acontece, em que tempo que está falando. Você vai perceber que todos os verbos que aparecerem em um determinado texto narrativo, eles vão estar em um tempo. Geralmente, eles vão estar ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Pode acontecer de encontrar mais de um tempo naquele mesmo texto. Mas geralmente eles estão próximos de um texto, de um tempo, né? Se foi no presente, se foi no passado, se ainda vai acontecer. E o espaço, se foi numa floresta, se foi dentro de uma casa, se foi numa praça. O espaço é onde a história está acontecendo. Mas a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Componentes do texto narrativo. O narrador pode ser aquele que participa da história e o que não participa, né? O narrador, ele pode participar e pode não participar da história. Personagem, ele pode ser principal, aquele que a história se dá toda em curso dele, toda envolve ele,
E tem os secundários, que também fazem parte da história, mas não são os principais, não é o principal, né? Então, tem o secundário. As ações, nós temos a introdução, que é o começo do texto, o desenvolvimento, nesse desenvolvimento há todas as peripécias, os problemas e as resoluções desses problemas. E a conclusão, que é o desenrolar, né, o desfecho da história. Temos o tempo e o espaço, que nós já falamos. Agora a gente vai ver parte por parte, né? O narrador é aquele que conta a história. Foco narrativo. A história pode ser narrada por um observador, na terceira pessoa, ele ou ela. Ou um personagem, primeira pessoa, eu ou nós. Quando o narrador ele é também um personagem, geralmente vai estar lá tudo na primeira pessoa, né? Todo o desenrolar da história vai estar na primeira pessoa, usando eu ou nós. Quando o narrador é só observador, vai estar na terceira pessoa, vai estar se referindo ele, ela, eles, elas. Não está se referindo diretamente ao personagem, eu, né? Nós, ele não está envolvido, ele está só observando. O personagem, quem faz parte da história, né? Os personagens são todos os envolvidos na história. Espaço ou ambiente. É o local onde acontecem as ações, onde tudo acontece. O tempo é quando a história aconteceu. Se ela aconteceu no passado, se ela está acontecendo. Ou também tem gente que conta uma história que ainda vai acontecer. Então, acontece de ter textos, né, muito criativos que as pessoas fazem de coisas que ainda não aconteceram. O conflito é o problema vivido pelos personagens, né? O conflito, às vezes, que gera os acontecimentos, que gera o motivo pelo qual o texto foi escrito. O clímax é o momento mais importante da narrativa, mais emocionante, antes do problema ser resolvido. É aquele suspense, né? A pessoa fica lá, e aí, como vai ser o desfecho? Como que vai acontecer? Então, ali nós chamamos de clímax, né? É a parte mais importante, que desperta a curiosidade do leitor para ler o final, para saber como que vai ser o desfecho, como que vai finalizar a história. Passo a passo de como se faz uma narrativa. Para fazer uma boa narração, é necessário, primeiramente, observar o gênero textual no qual ela será aplicada. Cada gênero terá suas exigências específicas, que devem ser consideradas. Feitas as considerações acima, algumas dicas podem ajudar na construção narrativa. Primeiro, né? Você deve escolher um fato relevante, alguma coisa que chame a atenção do leitor, da pessoa que vai ler. Escolha o narrador e a perspectiva mais adequada. Ou seja, se esse narrador ele vai ser só observador, ou se o narrador vai participar da história, vai ser um narrador personagem. Delimite a linha temporal que será narrada, ou seja, em que tempo que ele aconteceu. Se ele faz parte de uma história passada, de um acontecimento vivido, né, naquele momento, ou o imaginário aí de algo que pode vir a acontecer. Selecione seus pensamentos, reais ou não. Esses acontecimentos dessa história, essa história pode ser real ou fictícia, né? Ela pode não ter acontecido, é só na sua imaginação. E analise suas prioridades em relação aos fatos. O que vai vir primeiro? Eu vou contar uma história, aí os fatos que vão vir primeiro, que vai vir depois, e tudo isso tem que estar de acordo um com o outro. Analise as características temporais e espaciais relevantes de serem compartilhadas. Selecione as informações e aí nós temos um texto, né? Depois que você faz todo esse levantamento de ideias, de informações, que você estrutura tudo isso na sua mente, faz um rascunho, aí você vai ter um texto narrativo. E para a gente entender mais isso na prática de um texto narrativo, a gente trouxe uma aqui para que eu quero que vocês analisem junto comigo. Esse texto é muito conhecido por vocês, A Raposa e o Cancão.
Passara a manhã chovendo e o cancão todo molhado, sem poder voar. Estava tristemente pousado à beira de uma estrada. Veio a raposa e levou na boca para os filhinhos. Mas o caminho era longo e o sol ardente. Mestre Cancão enxugou e começou a cuidar do meio de escapar a raposa. Passam perto de um povoado. Um menino que brincavam, uns meninos que brincavam começaram a dirigir desaforos à astuciosa caçadora. Vai o Cancão e fala: comadre raposa, isso é um desaforo. Se eu fosse você, não aguentava. Passara descompostura. A raposa abre a boca num impróprio terrível contra a criançada. O cancão voa, pousa triunfante no galho e ajuda a vaiá-la. Olha que cancão esperto, né? E aí nós vamos analisar aqui quem são os personagens, as ações, o local e o tempo que isso acontece. Os personagens nós vamos marcar todos de amarelinho. As ações nós vamos destacar de verde. O local ou o lugar onde isso acontece nós vamos marcar de vermelho. E o tempo nós vamos destacar de azul para que você observe. Veja aqui comigo. Onde estão os personagens, né? Primeiro é o personagem, olha só. Onde estão todos os personagens? Cancão, meninos, raposa, caçadora, né? A mesma raposa, astuciosa e caçadora. Criançada. Então, aí nós temos cancão, meninos, a raposa e a criançada. Agora aqui, de verde, nós vamos ter as ações. Olha só. Passara, estava, pousava, veio, levou. Todas as palavras que indicam a ação. Então, toda vez que você for analisar um texto, você tem que analisar quem são os personagens, quais as ações que acontecem no texto, o tempo que isso aconteceu, aonde aconteceu, à beira de uma estrada, o caminho, perto de um povoado, o galho, tudo aí está destacando o lugar. E aqui o tempo, ó, amanhã, né? A gente vê o tempo. E no final da história, a raposa foi corajosa, cuidadosa, esperta ou ingênua. Depois de tudo que aconteceu, que ela já estava, né, com a presa lá na sua boca, ela foi ingênua, né? O cancão arrumou a maneira de se soltar dela e ela caiu direitinho, olha só. Então, ela foi ingênua. Então, crianças, todas as vezes que nós formos analisar um texto narrativo, a gente precisa ver quem são os personagens, quais são as ações que acontecem, o local onde isso aconteceu, o tempo que isso aconteceu, para que a gente possa conseguir encontrar a resposta adequada. Certinho, a gente vai finalizar por aqui. Te vejo numa próxima aula e a gente continua fazendo análise e a interpretação desses textos narrativos. Até mais!